Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo para o canal da Escola Ninja WP. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma coisa muito legal que eu tenho certeza que talvez você não saiba fazer, que é como ensinar o Google a fazer com que apareça o seu conteúdo nas caixinhas de pergunta. Você já se perguntou como que o Google coloca conteúdo dentro dessas caixinhas de pergunta? Você já se perguntou como que isso é feito? Como que isso pode impactar o tráfego que você recebe no seu site? Uma vez que quando você faz uma pergunta para o Google, muitas pessoas resolvem vir aqui nessas caixinhas e olhar a resposta. E baseado nessas respostas, ela entra no site da pessoa. Bom, se você gostou desse vídeo, se você já está gostando desse assunto, já se inscreva e deixe seu comentário aí no canal da Escola Ninja WP, porque aqui eu te ensino como trazer tráfego real para o seu site WordPress. Então eu vou te ensinar como fazer isso aqui, ok? Como que é o nome disso? O nome disso se chama perguntas frequentes. Talvez você já saiba fazer isso, talvez você já saiba até que isso existe, mas você não sabe que para nós termos esse resultado aqui, nós precisamos de ter uma marcação semântica, né? Um esquema de marcação inteligente que diz para o Google que aquilo é uma pergunta frequente, aquilo é uma pergunta, para ele usar aquela pergunta, usar a resposta daquela pergunta para exibir no Google. Beleza? Então, nós vamos ver como que isso é feito na prática. Para isso, nós vamos utilizar aqui um plugin bem legal que se chama Help FAQ. Esse plugin aqui, tá? Ele funciona com o commerce, com post, com páginas, com Elementor, com tudo, tá? Ele basicamente é um plugin de FAQ, tá? Flávio, qual que é a diferença do plugin de FAQ do Elementor para esse aqui? Basicamente, a maioria dos plugins de FAQ, eles não possuem a marcação semântica. A marcação semântica necessária para nós termos as perguntas exibidas ali no Google. E quando você escreve uma postagem e começa a colocar lá pergunta e resposta, pergunta e resposta, pergunta e resposta, aquilo não tem marcação semântica. Quando o Google está indexando, lendo o seu site, você não está dizendo para o Google, Google, isso é uma pergunta, isso é uma resposta. Google, isso é uma pergunta, Google, isso é uma resposta. Então ele não vai usar aquela informação como uma resposta, tá bom? Então nós vamos usar esse plugin aqui, ele é gratuito, tá? Lembrando que esse plugin aqui também ele faz parte do nosso projeto que é Laboratório de SEO, tá? Como eu disse, eu estou te ensinando tudo que nós usamos aqui para trazer mais tráfego para os nossos projetos. Estou te ensinando plugin a plugin, ferramenta para ferramenta, sem esconder nada. E é um projeto 100% gratuito. Você clica no link aqui na descrição e se inscreve. Lá você vai ter as aulas iniciais, onde que eu te mostro qual que é o domínio que eu compro, qual que é a hospedagem que eu uso, como que instalo o Analytics, como que eu faço toda a parte de visual e todas as estratégias que eu utilizo dentro do projeto para fazer com que ele cresça organicamente, tá? Então, aqui você vai ver tudo prático, é aquele negócio de você copiar e colar, só segue o baile, beleza? Então, vamos lá, eu já instalei aqui o plugin Help FAQ, tá? Ele já apareceu aqui para nós, ó. Já apareceu aqui para nós. Então, basicamente, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso, basicamente, escrever um texto, tá? Escrever um texto na qual que tenha perguntas e respostas, ok? Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no Answer the Public, tá? Eu vou vir aqui no Answer the Public e vou procurar uma pergunta, tá? Vou digitar aqui, ó, psicólogo, tá? Vou colocar aqui, ó, português, né? Vou vir aqui em cima. O Answer the Public, para você que não conhece, tá? É uma ferramenta muito poderosa para te dar perguntas que os usuários estão fazendo para o Google, ok? Vou colocar aqui português e agora eu vou dar um search. E agora, o que ele vai me entregar? Ele vai me entregar uma série de perguntas que as pessoas estão fazendo no Google sobre psicólogo, tá? E eu vou produzir um conteúdo a respeito dessa ferramenta, tá? Enquanto isso, eu vou abrir aqui a Infinity Copy, que é a ferramenta que nós utilizamos aqui para produzir conteúdo. Se você não conhece a Infinity Copy, você vai aprender tudo isso lá no nosso laboratório de SEO, tá? Vou logar aqui. Então, ó,
Vou fechar isso aqui. Olha só, ele me deu uma infinidade de perguntas, tá? Ele me deu uma infinidade de perguntas aqui sobre isso, ó. Várias perguntas que as pessoas estão fazendo para o Google. Como, por exemplo, tá? Isso aqui é no meu projeto. Por que o psicólogo é tão caro? Por que o psicólogo não pode ser amigo do paciente? Por que o psicólogo não pode atender amigos? Por que o psicólogo por que a psicologia é uma ciência? Por que a psicologia é importante? Tudo isso são perguntas que eu vou compor o meu conteúdo, tá bom? Você poderia vir aqui e pesquisar o que você quiser, tá? Por exemplo, gestão de tráfego, criação de site, marketing digital e qualquer coisa. E por que é importante você saber disso? Porque essas são as perguntas que usuários reais estão fazendo no Google. E nós vamos dizer para o Google que eu quero que ele use a minha resposta para alguma dessas perguntas, que eu vou disputar. Lembrando, não quer dizer que quando eu fizer isso, ele vai imediatamente colocar, mas eu abro uma possibilidade para ele usar uma das minhas respostas. E outra coisa, as respostas do Google que ele entrega para os usuários são dinâmicas. Não quer dizer que a mesma pergunta vai ser respondida pelo mesmo site, tá? Então o Google tem um algoritmo muito complexo para isso. Mas só de você ter isso aqui, você já tem um canal a mais de geração de tráfego orgânico, tá bom? Então, beleza. Vamos escrever um artigo aqui. Vou colocar psicólogo, tá? Vou colocar o artigo, psicólogo. O que é um psicólogo, ok? Vamos colocar um artigo aqui, o que é um psicólogo, beleza? Esse vai ser um artigo bem tranquilo que a gente vai colocar. Vou abrir aqui o Docs, tá? Para nos ajudar aqui nessa atividade, ok? Muita gente utiliza os acórdions do Elementor, utiliza uns plugins nada a ver que não tem marcação semântica, tá? Olha lá, ó, o psicólogo é um profissional da área da psicologia, né? A psicologia é uma ciência, o psicólogo estuda, beleza, muito bem. Peguei aqui o artigo do que é um psicólogo, muito bem, vou colocar aqui. Legal? Esse foi a minha introdução, o que é um psicólogo, tá? Agora eu vou responder uma dúvida, tá? Vou vir aqui, ó. Opa, vou vir aqui, ó. Vou copiar essa pergunta aqui, tá? Por que o psicólogo não pode ser amigo do paciente, ok? Vou colocar aqui, ó. Por que o psicólogo não pode ser amigo do paciente? E vou pedir para ele gerar um outro bloco de conteúdo para mim. Então agora eu estou respondendo uma dúvida de um usuário, tá? E aqui no Answer the Public, quanto mais verde forte está, mais intensa é a pergunta, tá? Mais reincidente a pergunta, ó. Observa-se bastante na sociedade psicólogo se apresentando como amigo de seus pacientes, tal, tal, tal. O psicólogo deve estar atento às suas limitações. Os pacientes costumam procurar o psicólogo quando estão passando por um momento difícil. Além disso, é importante ressaltar. Por fim, é importante destacar como psicólogo, um profissional. Portanto, é importante que os psicólogos se mantenham distante dos seus pacientes, que utilizam a relação para estabelecer apenas o meio de promover o bem-estar. Legal. Então, vou colocar o seguinte. Vou colocar isso como uma pergunta, tá? Colocar isso aqui como uma pergunta. Ó, e o meu conteúdo vai se formando. Ó. Olha só, isso aqui já é uma pergunta. Eu vou voltar aqui e vou pegar uma outra pergunta, tá? Por que a psicologia é uma ciência? Tá? Vou colocar aqui e vou pedir para ele responder essa pergunta. Por que a psicologia é uma ciência? Eu vou colocar em cima do que o psicólogo não pode atender, beleza? E com isso eu vou compondo, tá? Flávio, quantas perguntas que eu posso responder? Tem limite de pergunta? Não tem limite de pergunta, mas o que é importante você saber é o seguinte, que se você responder ali 200 perguntas, tá? Você vai perder a possibilidade de trazer mais conteúdos para outros artigos. Então não precisa de você responder ali 200 perguntas. Responde 5, 6 e utiliza as outras em outros artigos, tá? Tem muita pergunta que fica fora de contexto de todo o artigo. Beleza? Então, vamos trazer para cá. Agora ele vai responder aqui a nossa dúvida. Vamos aguardar aqui ele responder. Vai, colega. Colega. Preocupa não, gente. Ele não travou. Algumas perguntas ele tem dificuldade de responder, tá? É normal. Super normal. Então, enquanto ele está processando aqui, enquanto ele está pensando, o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar aqui no ranking e vou criar um grupo,
tá? O que eu vou fazer? Tá? Eu sempre crio grupos, eu, Flávio, sempre crio grupos por determinados assuntos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, psicólogo é o nome do grupo, tá? Então, ó, grupos itens, eu vou colocar os itens aqui, ó. Vou clicar nesse cara e vou digitar pergunta. Qual que é a pergunta? Ah lá, já está digitando. Beleza? Por que o psicólogo não pode atender o paciente? Certo? Vou voltar aqui. Essa aqui é a pergunta, tá? E aqui é o conteúdo da resposta, ok? Ó, vou até recortar aqui para eu não me perder. Vamos colocar, pedir gerar de novo aqui, porque ele realmente travou. Olha lá, pronto. Trouxe aqui a nossa resposta e a gente vai dizer para o Google, né? Fazendo isso, o Google já vai entender que a gente quer aparecer para esse termo, tá? Beleza. Agora, eu vou gerar mais uma pergunta. Vou voltar aqui no Infinity Copy, ó. Muito bem. Por que a psicologia é uma ciência? Vou colocar aqui mais uma pergunta, tá? Por que a psicologia é uma ciência? Legal? Então, muito bem, tá? Então, aqui é questão de categoria, não precisa de eu me preocupar com isso aqui agora, tá? Então, eu vou dar uns enters aqui para formatar isso aqui bonitinho, para ficar uma legibilidade legal para o Google, tá? E a gente poder aparecer nos hits snippets, né? Como que eu posso dizer assim? Os hits snippets. Então, vamos colocar aqui, tá? Essa série, pessoal, de laboratório aqui de SEO, tá? É uma série muito legal para que você possa implementar coisas práticas no seu dia a dia, tá? Eu não vou te esconder nada. Eu vou fazer aulas de backlinks aqui que vocês vão surpreender, tá? Vai ter aulas aqui, eu vou ensinar vocês a trazer backlinks para os seus projetos, tá bom? Então, não deixa de se inscrever, não, tá? Legal. Vamos pegar só mais uma pergunta aqui para ficar uma coisa legal, tá? Quando o psicólogo pode quebrar o sigilo, tá? Quando o psicólogo pode quebrar o sigilo? Vou trazer essa pergunta aqui também, tá? Então aqui, ó, uma pergunta bem interessante, né? Quando que o psicólogo pode quebrar o sigilo? Ok? Vamos aguardar aqui, vamos já colocar a pergunta aqui, né? Ó. Vou colocar isso aqui em maiúsculo. Quando o psicólogo pode quebrar o sigilo? Ah, no âmbito da justiça, tal, tá vendo? Então ele já explicou aqui direitinho, ó. Legal? Muito bem. Olha só. Eu poderia escrever um artigo somente sobre isso, quando o psicólogo pode quebrar o sigilo, mas eu quero trazer aqui justamente para mostrar para vocês, beleza? Aqui tem a questão de cores e fontes que você pode personalizar, tudo certinho, mas o que eu preciso é basicamente isso, tá? Que eu preciso, vou salvar esse cara. Assim que eu salvar, ele vai me gerar um shortcode, tá? Aqui, ó, me gerou um shortcode, tá vendo? Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir aqui em novo post e vou criar um novo post, tá? Qual que é o novo post? Que é um psicólogo, ok? O que é um psicólogo? Esse é o nome do post. Vou já deixar o shortcode aqui e vou pegar a introdução do meu artigo aqui, ó. Muito bem. Peguei a introdução do meu artigo, coloquei aqui e olha só, prontinho. Então aqui ele está falando que é um psicólogo, tá? E aqui automaticamente ele vai responder as dúvidas. Ele vai aparecer um título aqui, depois eu vou mudar, tá bom? Vou marcar aqui as categorias, tá? Vou colocar só psicologia aqui mesmo e psicólogo online, tá? E vou colocar uma miniatura para aparecer aqui no nosso site, tá? Vou colocar essa miniatura aqui mesmo e vou publicar esse artigo. Pronto, publiquei um artigo aqui, ó. O que é um psicólogo, né? Então, eu vou até mudar esse artigo, porque eu já tenho um texto falando que é um psicólogo, né? O que faz, o que... Aqui, ó. Psicólogo, o que é? Beleza? Psicólogo, o que é? Certo? Então, vou atualizar esse artigo aqui, porque eu já tenho
um texto e agora nós vamos visualizar esse cara aqui na prática, beleza? Então, olha só, aqui vai ter uma miniatura, daqui a pouco eu troco ela, mas aqui, ó, é importante salientar, ó, olha só, todas as perguntas estão aqui. Flávio, como que eu tiro essa busca aqui, tá? Muito simples, a gente, para tirar essa busca, a gente vai fazer duas correções, tá? A gente vai vir aqui em FAQs, Settings, eu quero tirar aquela busca ali, tá? Vou vir aqui, ó, que eu não quero mostrar a busca no FAQ, tá bom? E eu quero excluir, tá, na pergunta do Google. Na verdade, eu vou deixar isso aqui porque eu quero que ele use, se alguém pesquisar lá na minha caixinha de pesquisa aqui no site, ó, se alguém pesquisar aqui, eu quero que ele encontre esse artigo, beleza? E aqui, ó, eu vou vir em Alfax e vou mudar isso aqui, ó. E vou colocar aqui, ó, perguntas frequentes sobre psicólogo. Vou atualizar e olha só, ele vai mudar aqui para nós, ó. Perguntas frequentes sobre psicólogo, já trouxe aqui para nós, ó, todas as perguntas, tá vendo, ó? E pronto, tá? Prontinho, você já acabou de colocar suas dúvidas frequentes dentro do seu artigo aqui e agora o Google vai começar, quando ele indexar esse site, tá? Ele vai trazer essa informação aqui para dentro dos buscadores, as perguntas e as respostas. Então, quando alguém pesquisar quando o psicólogo pode quebrar um sigilo, o Google pode usar a minha resposta. E o mais interessante é que eu não necessariamente escrevi um artigo sobre quando o psicólogo pode quebrar um sigilo. Vocês entenderam a dinâmica? Uma coisa é você teve que escrever um artigo sobre isso, outra coisa é o Google usar a sua resposta numa outra busca, numa busca relacionada, que não necessariamente você tem aqui, beleza? Isso aqui, se você praticar isso aqui em todos os seus artigos, você abre o leque para uma palavra, você aparece para outras 10, tá? Tem uma métrica no universo do SEO que fala que um artigo bem feito, ele otimiza para a palavra principal e para outras 15 outras palavras. Então, nesse meu caso, a palavra principal é psicólogo, correto? Mas eu também estou otimizando para porque o psicólogo não pode ser amigo do paciente, por que o psicólogo é uma ciência e também quando o psicólogo pode quebrar um sigilo. Estou otimizando um artigo para 4 palavras. Olha que legal isso aqui, beleza? Então, pessoal, como eu estou explicando para você, a gente tem aqui esse projeto na Escola Ninja WP que é 100% gratuito. Se inscreve lá, vou deixar todos os detalhes aqui na descrição desse vídeo. Se inscreva lá para você aprender a vida real de quando a gente pega para bolar uma estratégia de SEO. Beleza? Eu tenho certeza que você vai dobrar os tráfegos dos seus sites aí, do seu site, dos seus sites e por aí vai. Beleza? Um forte abraço.